Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo nesse programa Universo Holístico. E eu sempre começo esse programa, explicando sobre o tema que vai ser apresentado, sobre o que nós vamos conversar hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito comum, muito atual, que é a depressão. E eu sempre começo esse programa explicando por que eu escolhi esse tema. E eu escolhi esse tema porque a depressão é o mal do século. É a tragédia que atinge toda a humanidade. Infelizmente, até antes de eu começar a explicar como é que o programa vai funcionar, eu vou trazer aqui dados da Organização Mundial da Saúde. E, infelizmente, o Brasil, ele ocupa o segundo lugar no mundo como o maior número de casos de depressão. Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 5,9% da população que sofre de depressão e nós temos 5,8%. Não da população, mas na realidade no topo do ranking da depressão no mundo. Isso significa que 1 em cada 5 pessoas tem depressão. E esse levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra que, além do Brasil e dos Estados Unidos, países como a Ucrânia, a Austrália, a Estônia, também registram altíssimo índice de depressão na sua população. E a depressão, ela também é considerada a maior causa de incapacidade no mundo na questão de afastamento do trabalho. Então, ela é a doença que globalmente mais atinge o número de pessoas no mundo. Também são dados da Organização Mundial da Saúde que as mulheres são mais afetadas do que os homens. E no pior dos casos, a depressão muitas vezes pode levar ao suicídio. E se nós falarmos mais uma vez em números, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e 300 milhões têm depressão. Cerca de 800 mil pessoas morrem no mundo por suicídio a cada ano. E o suicídio, infelizmente, é a segunda maior causa de morte entre as idades, pessoas com idades de 15 a 29 anos. E ainda baseada nas informações da Organização Mundial da Saúde. E esse é um relatório recente, agora de junho de 2022, tá? Ele informa que houve uma piora nas doenças que nós chamamos de transtornos mentais, e aqui, por favor, não vamos levar ao pé da letra isso, porque nós estamos falando das doenças de saúde mental aqui. Nós tivemos um aumento de 25% de novos casos de depressão e ansiedade. Claro que a pandemia contribuiu fortemente para que tudo isso acontecesse. E os relatórios também chamam a atenção para os prejuízos individuais, sociais e econômicos que são causados pela doença. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ela causa incapacidade nas pessoas. Mais ou menos a cada 6 anos que a pessoa vive com transtorno mental, ela fica em média 1 ano incapacitada. Porque a depressão, ela é uma doença mesmo. Ela está classificada como uma doença que afeta fortemente as pessoas, em diferentes graus. Nós vamos falar disso já já. Ainda em 2019, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estimava que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental. A ansiedade representa 31%, seguido da depressão, de quase 29%. Isso em 2019, tá? Nós não temos dados atualizados da depressão nesse sentido. Então, o que nós temos atualizados é que no primeiro ano de pandemia, 53 milhões de pessoas desenvolveram depressão. 76 milhões de pessoas tiveram crise de ansiedade. Portanto, essas altas foram de quase 30%. E a OMS também alerta que houve um aumento significativo, de mais de 14%,
de depressão e ansiedade, transtornos da saúde mental nos adolescentes. E nós precisamos levar em consideração que nesse contexto, exclusivamente com os adolescentes, existe aí algumas questões que estão por trás da questão da depressão, que é o abuso sexual, o bullying e muitas vezes a falta de, como é que eu posso colocar de uma forma que não ofenda ninguém, né? São os abusos não só sexuais, mas o abuso no sentido de autoridade, de rebaixar, aonde os adolescentes não têm autoestima alguma, porque eles não são valorizados. Precisamos também falar que globalmente teve uma mudança muito grande na prevalência desses grupos de faixa etária, porque as crianças também apresentam quadro de depressão. E daí, nós precisamos deixar isso claro, que a depressão ela pode afetar qualquer pessoa. E muitas vezes nós temos aquela, como é que eu posso colocar isso também? Visão ou crença de que só pessoas que estão tristes é que vão sofrer de depressão. E não é nada disso. É sobre todos esses assuntos que nós vamos conversar hoje. Então, como é que eu vou dividir o programa? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Nós vamos falar sobre o que é a depressão, as causas da depressão, os tipos de depressão que existem. Vou apresentar um vídeo bem bacana e, por último, vou fazer um exercício com vocês. Como toda semana nós conversamos, tá? Então, vamos lá. O que é a depressão? A depressão ela é uma doença mental e emocional que se manifesta por conta de alterações químicas no cérebro, que são ligadas aos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias hormonais e bioquímicas, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, e essas substâncias elas estão relacionadas com a sensação de bem-estar. Portanto, as pessoas que têm depressão, elas têm uma baixa na produção desses hormônios, desses neurotransmissores. Portanto, isso causa a possibilidade da pessoa ter depressão. Então, nos casos da pessoa com depressão, a quantidade dessas substâncias que são enviadas ao cérebro é menor. Essa é uma explicação biológica a respeito da depressão, tá? No sentido emocional e patológico, tem uma presença de quê? De emoções e sentimentos. Quais são essas emoções e esses sentimentos? Tristeza, pessimismo, baixa autoestima. E elas, muitas vezes, exercem uma combinação entre si que afetam fortemente a pessoa que está com depressão. Outros processos também ocorrem nas células nervosas quando a questão é depressão. Por quê? Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos, sociais, eles também são consequência, eles não são causa da depressão, mas eles são consequência. Então, por exemplo, a pessoa ela pode, por conta de uma questão de estar desempregada, de estar passando fome, de ter passado por uma perda, um luto, uma dor, acabar desenvolvendo uma depressão. Mas não é a causa, ela é um conjunto de fatores. Lembrando que ela já pode ter como fala? Biologicamente no cérebro dela, uma baixa desses neurotransmissores. E pode também ter uma tendência genética, nós vamos falar disso também. Mas o que precisa ressaltar? Que a ansiedade e o estresse, eles estão fortemente ligados e conectados com a possibilidade da depressão aparecer. Isso significa que quem tem depressão, quem sofre de ansiedade e quem está muito estressado, tem uma propensão a desenvolver a depressão. E daí os estudos mostram que é necessário o quê? Levar em consideração outros fatores que podem causar a depressão. Então, vamos lá. Falei das questões bioquímicas, neurológicas, mas tem as questões genéticas. Por quê? Quando há casos de depressão na família, as chances das pessoas manifestarem a depressão aumentam. Existe uma outra questão que precisa ser levada em consideração, que é uma questão ligada à personalidade. Por quê? As pessoas que têm baixa autoestima,
por natureza, é uma questão da personalidade mesmo. Ela tem uma tendência a ficar mais oprimida e estressada, e isso tende a fazer com que ela fique mais pessimista e mais propensa a sofrer de depressão. Portanto, ela pode não ter na genética dela, ela pode não ter uma questão biológica, bioquímica, cerebral, mas ela pode, por conta desse fator de personalidade, de emoções e sentimentos não bem resolvidos, provavelmente lá na infância, desenvolver essas questões. Os fatores ambientais também afetam. Quais são esses fatores ambientais? Exposição à violência, negligência, o abuso, a pobreza. Então, todas essas questões sociais, nós podemos colocar dessa forma, também faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis à depressão. E o que acontece? Diante dessas adversidades da vida, as pessoas sem a doença, elas sofrem, ficam tristes, mas elas encontram uma forma de superar essa situação. Só que as pessoas que estão nessa vulnerabilidade genética, de personalidade, social ou neurológica, ela não consegue. Por isso ela acaba manifestando a doença. É importante falar o seguinte, que nos quadros de depressão, a tristeza ela é ininterrupta, ela não dá trégua para a pessoa. Mesmo que não tenha uma causa aparente, a pessoa ela não consegue manter a alegria, não consegue ter um otimismo. O humor dela fica deprimido o tempo todo, muitas vezes por dias e dias e dias seguidos. Ela começa a perder o interesse nas atividades que antes davam satisfação e prazer. E daí começa a acontecer uma outra coisa, ela passa a não ter perspectiva de que algo possa ser feito para melhorar essa situação dela. Ou seja, ela não enxerga uma luz no fim do túnel. E daí é muito importante que a gente tenha a percepção, ou pelo menos as pessoas que estão próximas, de distinguir se a tristeza ela é patológica, transitória, provocada de repente por um acontecimento difícil, desagradável, mas que faz parte da vida da gente, então pode ser um acidente, um luto por uma perda de alguém que faleceu, de um término de relacionamento, desencontro amoroso, desentendimentos familiares, dificuldades econômicas, ou se é realmente um quadro que está se agravando diante de algo que é mais profundo, que a gente chama de dor da alma. E esses quadros de depressão, eles vão variar de intensidade. E nós podemos dizer que eles são classificados, de uma forma geral, em 3 graus, que é o leve, o moderado e o grave. E eu repito aqui, esses graus de depressão, eles podem atingir crianças e adolescentes, e não só adultos, e não só os idosos, tá certo? Se vocês fazendo perguntas, podem colocar aqui também, tá? Eu quero falar especialmente da questão da adolescência, porque essa é uma fase de mudanças muito importantes na vida da pessoa. E a baixa autoestima, ela já é muito latente nesse período da vida. E os conflitos familiares também aumentam nessa idade. Além de problemas de perdas afetivas, porque se cria muitas expectativas e as decepções acontecem em função dessas expectativas não serem atendidas. Às vezes a pessoa o adolescente ele tem uma dificuldade escolar e daí ele se sente fracassado porque não consegue atingir um determinado patamar. E isso associado ao estresse e à ansiedade, porque a maioria dos jovens hoje sofre de ansiedade, eles colocam os adolescentes, então todos esses fatores unidos colocam os adolescentes nesse risco de desenvolver a depressão, por isso que eles são o risco máximo dentro da questão do suicídio. Então é importante, para quem aqui é pai, ficar atento nesses casos, principalmente com relação à mudança de comportamento. Um jovem que fica muito tempo isolado, quieto, e muitas vezes eles dão indícios de que a coisa não está indo bem. Às vezes eles escrevem coisas, falam coisas que estão ligadas a essa ideação suicida,
e até mesmo de automutilação, e eu vou falar um pouquinho disso ali na frente, tá? Mas a depressão, ela, como eu disse, pode ocorrer em qualquer idade, mas na meia-idade, nos adultos mais velhos, elas ocorrem não por conta desses fatores iguais aos jovens, mas sim, às vezes, agravado por um conjunto de doenças e de limitações físicas. Então, por exemplo, problemas cardíacos, mal de Parkinson, câncer, diabetes, porque isso faz com que o corpo da pessoa ela já não se sinta mais tão eficaz nas atividades do dia a dia. Então, o aumento da depressão na meia-idade, nos adultos mais velhos, é diferente dos jovens. A causa, eu digo, né? Aquilo que desencadeia, não é a causa, na realidade, o gatilho que pode desencadear uma depressão. E no caso da terceira idade, especificamente, os medicamentos que as pessoas tomam para essas doenças físicas, eles podem causar efeitos colaterais que contribuem para a depressão. Então, muitas vezes, a pessoa está tomando uma medicação para alguma coisa que contribui para desencadear um processo depressivo. Então, um médico experiente, eficaz, que trata o paciente, né, e tem esse olhar mais amplo, mais holístico, ele pode ajudar a elaborar uma melhor estratégia de tratamento e muitas vezes mudar a medicação, tá certo? A Fabiana Lima está dizendo que acabou de passar por isso com a filha dela de 15 anos. Pois é, Fabiana, eu trato adolescentes e é assim, não tem outra palavra para dizer, é muito triste ver o que acontece com os adolescentes no dia a dia por conta das crises de ansiedade, de depressão, de automutilação e tentativa de suicídio, quando eles realmente não conseguem fazer esse processo do suicídio. E a depressão, assim como outras doenças de saúde mental, elas às vezes são doenças silenciosas. Vamos falar um pouquinho aqui dos sintomas da depressão, para que a gente possa ficar um pouquinho mais atento. Quando a pessoa começa a ficar deprimida a maior parte do tempo, o que é a maior parte do tempo? Praticamente todos os dias. É um sinal de alerta. Lembrando, a gente precisa olhar nesse contexto. Será que a pessoa passou por alguma perda, por alguma situação onde, vou colocar entre aspas aqui, tá? Justifica o fato dela estar deprimida? Porque se ela perdeu um ente querido, perdeu o emprego, passou por alguma questão assim, é normal que a gente entenda um processo depressivo. O que a gente precisa? Ficar atento como é que essa depressão vai evoluir. Agora, se aparentemente não há uma causa, mas a pessoa está deprimida, é interessante ficar atento para isso. Outro sintoma, falta de interesse em fazer as coisas do cotidiano. O que são as coisas do cotidiano? Muitas vezes, inclusive tomar banho. Às vezes a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de levantar, não tem vontade de sair. Ela perde o prazer em realizar as atividades do dia a dia que até então ela realizava com tranquilidade e harmonia. Então precisa ficar bem atento com isso. Às vezes, a alteração de peso e o ganho ou a perda de peso não intencional, muito repentino, também pode indicar um problema depressivo. Uma outra causa da depressão são os distúrbios de sono. Então, a insônia, pessoas que não têm uma qualidade de sono adequado, né? O que é um sono adequado? É um sono reparador, é um sono restaurador, aonde a pessoa ela dorme e ela acorda com a sensação de que aquela quantidade de horas que ela dormiu foi satisfatória, ela acorda cheia de energia, vitalidade, para poder vivenciar o dia a dia. Quando a pessoa tem insônia, ela literalmente fica estragadinha, então ela começa a apresentar irritabilidade, algumas outras coisas decorrentes desse distúrbio do sono. Se a pessoa também tem sonolência excessiva, e daí eu vou colocar uma sonolência excessiva diária, então ela dorme assim 8, 9, 10, 12 horas por dia e ela precisa cada vez dormir mais e mais, também tem alguma coisa errada. É preciso ficar atento uma outra causa da depressão é a agitação, eu vou colocar aqui como problemas psicomotores, que pode ser a agitação
Ou a apatia. O que é agitação, apatia? Então, alguém que fica balançando muito a perna, que fica com algum tique nervoso, roendo as unhas, ou se não, que fica assim parado, estático e olhando para o nada. Um olhar meio perdido, parece que não tem um foco. Isso também acontece. Uma outra coisa é a fadiga e a perda de energia constante. Então, foi aquilo que eu disse, é um cansaço, uma exaustão que a pessoa, às vezes, ela não faz nada, ela ficou em casa sentada, assistindo televisão o dia inteiro, mas ela está exausta, ela está sem energia, ela fica apática mesmo. Também é um dos sintomas, né, da depressão. A culpa excessiva, que é quando a pessoa fica se culpando, se remoendo, tudo é responsabilidade dela. Na realidade, não é responsabilidade, porque a culpa ela é pesada, a responsabilidade é uma coisa mais leve. A pessoa fica com uma sensação de que ela é inútil, que ela não serve para nada, que nada do que ela faz é bom. Também é uma característica aqui de sintomas de depressão. A dificuldade de concentração é muito forte. A pessoa, às vezes, ela tem uma diminuição na habilidade de pensar e de se concentrar. Então, pode ficar atento, assim, você fala, foi aquele que eu disse, a pessoa fica assim meio longe, com o olhar meio perdido, você está falando com ela, mas ela não tá te olhando, não está te vendo, não está enxergando o que você está dizendo. A baixa autoestima é um fator bem importante aqui, como sintoma da depressão. A alteração da libido, então, para quem tem uma vida sexual ativa, geralmente perde completamente o tesão e a vontade. A irritabilidade, como eu disse anteriormente. Uma outra questão é o pessimismo, esse sentimento de desesperança, de que ela não tem vontade de fazer nada porque ela não vê motivo para fazer aquilo, ela não vê uma luzinha no fim do túnel, então ela perde a fé, perde a esperança. Para que eu vou procurar emprego porque eu não vou achar mesmo? Ela fica num processo de luto e de dor muito intenso. E uma sensação de desamparo, de que ela é inútil, que ela não serve para nada, que ela quer morrer. Isso também acontece. Às vezes ela tem essa dificuldade de concentração, principalmente para tomar decisões. Ela tem dificuldade de lembrar as coisas, pode acontecer uma perda leve da memória, como se ela não conseguisse acessar aquilo positivo que ela já vivenciou. E fisicamente ela pode ter problemas como dores de cabeça, cólicas, problemas digestivos, e mesmo fazendo um tratamento, as cólicas aqui não são só cólicas menstruais, no caso das mulheres, às vezes cólicas renais, cólicas abdominais, e ela faz o tratamento, mas a dor não melhora nunca. E como eu falei anteriormente, né, as ideações suicidas. E no caso das ideações suicidas, é importante prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas elas dão sinais. Hoje em dia, por conta das redes sociais, existe aquela coisa da pessoa ela publicar às vezes um texto, uma imagem, uma frase, alguma coisa que mostra que ela está nesse processo de luto constante, nessa dor da alma que está corroendo o ser dela fortemente. E nós precisamos levar em consideração aqui outros fatores que podem aumentar as chances da pessoa manifestar a depressão, que são os transtornos psiquiátricos correlatos. Então, pessoas que já têm alguma questão de saúde mental concretizada, né, podem ter uma tendência maior a manifestar a depressão. A ansiedade e o estresse, quando eles são crônicos, eles também são um pontinho de atenção. Problemas hormonais, principalmente relacionados à tireoide. Lembra que eu disse que nós temos os neurotransmissores que estão relacionados diretamente aos hormônios do nosso corpo. Então, se existe um problema hormonal, a probabilidade disso afetar neurologicamente o nosso sistema e a depressão se manifestar é grande.
Pessoas que têm uma dieta muito desregrada, um sedentarismo muito grande, também ficam com uma chance a mais de manifestar a depressão. Os vícios, eles também são uma alta contribuição no fator da depressão. Os vícios aqui a gente pode falar de cigarro, álcool, as drogas ilícitas e até mesmo as drogas lícitas, porque muitas vezes existe um vício pela dependência do remédio mesmo, tá certo? Hoje em dia, em função do excesso de uso das redes sociais, isso causa uma hiperconexão e um excesso de estímulos. Daí o que acontece? A pessoa ela fica tão agitada, que ela não consegue manter um tempo de ócio. E ela precisa o tempo inteiro ficar estimulada. E essa superestimulação também afeta biologicamente, neurologicamente, e pode causar um processo depressivo. Os traumas que nós já falamos, né, os traumas físicos e psicológicos, nessas experiências de violência doméstica, abuso, seja humilhação, o bullying, ou qualquer outra questão, nós já falamos que isso também aumenta. E aquilo que nós também já falamos, as dores ligadas a processos que a gente passe no dia a dia, como uma separação, a perda de emprego, a perda de uma pessoa querida, um acidente, um assalto, um sequestro, alguma coisa assim que possa desencadear essas questões. Além da fibromialgia e outras dores crônicas que causam um desconforto tão grande no físico que a pessoa não consegue ficar sem dor. E daí ela entra num processo tão angustiante com relação a essa dor que ela sente fisicamente que pode acabar manifestando essas questões emocionais também. Uma outra informação essencial aqui é estar atento às possíveis referências, né, como eu disse, dessas ideias de autodestruição, de ideações suicidas e de automutilação. Então, eu vou voltar a falar aqui com relação aos adolescentes. Eu trabalho com adolescentes de 12 até 22, 23 anos, que hoje a partir dos 21 nem é mais considerado adolescente, mas dentro da faixa cronológica, sim. E o que a gente mais vê são eles se automutilando, porque a dor interna que eles estão sentindo é tão grande que eles não conseguem lidar com aquilo. E daí o que acontece? É inconsciente, tá, gente? É importante dizer que isso é tudo um processo inconsciente. Então, como ele tem uma dor emocional, porque ele não está conseguindo lidar com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquela sensação, com aquele sentimento de desespero que está tomando conta dele, ele se corta, porque na hora que ele se corta, o foco vai para a dor física. Então, por alguns dias, ele se distancia daquela dor emocional que ele estava sentindo para focar na dor física que ele estava tendo. E com relação aos adolescentes, o que é preciso tomar cuidado e atenção? Na maioria das vezes, não fica muito perceptível que eles estão fazendo esse movimento. Por quê? Porque eles se automutilam em partes, eu vou colocar entre aspas, que ficam mais escondidas. Que partes são essas? A virilha, as pernas, essa parte aqui de baixo dos braços. Tem adolescentes que se machucam na boca. Então, eles não vão se machucar em locais onde os outros enxerguem nitidamente. Uma coisa que você pode observar e que chama atenção num dia muito quente, de repente, um adolescente está lá todo encapotado, com uma blusa de manga comprida, com uma blusa de capuz. Então, são indícios de que tem alguma coisa ali que não está muito saudável. Então, precisa estar atento. E eles começam, às vezes, se mutilando, se machucando, vamos colocar assim, às vezes com arranhões, né? Então, aperta a própria mão, às vezes eles roem a unha e até sair sangue. Então, como eu disse, precisa ficar atento, porque cada adolescente é um adolescente, cada um vai lidar de uma forma diferente. É só a observação quem vai poder dizer como é que ele está lidando com essa dor. E quando ele fica nesse processo e isso não é visto e tratado a tempo,
isso vai aumentando. Então começa com roer a unha, se arranhar, se machucar, daí vai se cortar, até que chega um momento onde ele vai fazer mesmo, vai tentar se suicidar de alguma forma, e muitas vezes consegue, porque não dá tempo hábil de tomar uma precaução, fazer algum movimento. Então precisa ficar muito atento mesmo com essa conduta dos adolescentes. E o que a pandemia trouxe para a gente nessa realidade? Quando a gente pensa em adolescentes, vai pensar aí 15, 16, 17 anos. Não. Hoje temos adolescentes ou pré-adolescentes na faixa dos 9, 10 anos de idade sofrendo com essas dores. Então é necessário estar muito atento para essas crianças, esses pré-adolescentes, porque isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. E às vezes acontece, por mais que a gente escute, leia e ouça coisas a respeito de depressão, às vezes no início a gente não consegue identificar que aquilo é uma depressão. Por quê? Porque a gente está olhando separadamente alguns sintomas, não está juntando tudo no mesmo pacote para acender aquela luzinha para piscar e falar, opa, tem alguma coisa errada por aqui. E também, aquilo que eu falei, nem todo mundo que está deprimido experimenta os mesmos sintomas. Porque algumas pessoas, elas podem manifestar poucos sintomas desses, enquanto outras podem manifestar muitos sintomas desses. E aí vai surgir aquela pergunta muito importante: como é que você percebe os sintomas da depressão? E eu vou dizer para você, não há outra forma de perceber a não ser na observação. Então você tem que ficar atento com você e com as pessoas que estão próximas. Então você vai observando mesmo como é que elas estão no dia a dia. E outros é necessário, né, observar esses sintomas, porque é essa combinação de sintomas que pode determinar se a pessoa tem ou não uma depressão. E vem aqui uma informação bem importante: quem é que faz o diagnóstico da depressão? O diagnóstico é clínico, é médico. Então só o médico, seja o médico, como é que eu posso dizer, o médico clínico geral, junto com o psiquiatra, é que vão fazer essa avaliação e dar esse diagnóstico. Então, é o médico também quem vai avaliar se essa depressão está num grau leve, num grau moderado ou num grau grave. E daí vamos dizer, é claro que em muitos casos a medicação alopática ela é necessária. Mas é importante também dizer que essas medicações, elas levam um tempo para começar a fazer efeito, nesses graus mais graves, em pessoas que estão sofrendo com esse tipo de dor. Ela pode levar de 2 a 4 semanas para fazer efeito. E elas também podem causar dependência química, sim, além de outros efeitos colaterais. Então, por exemplo, em pessoas, adolescentes e adultos que eu trato, muitos tiveram uma piora na qualidade do sono, outros tiveram uma sonolência extrema, então é necessário esse ajuste com relação à dosagem da medicação, tá? E só o médico mesmo é quem pode fazer esse processo. Mas daí vamos falar quais são os tipos de depressão que existem. Então, assim como outros transtornos que nós temos, a depressão ela pode se manifestar de diferentes formas e oferecer diferentes riscos para as pessoas. Então, é importante entender como é que cada um deles se apresenta e quais são essas depressões que são mais conhecidas, tá? Então, nós temos a depressão ansiosa. O que é a depressão ansiosa? A característica principal dela é que ela vai misturar estados, na realidade, misturar e alterar, tá? Alternar estados de depressão com estados de ansiedade. Então a pessoa fica numa oscilação entre esses dois movimentos. Tem hora que ela está muito ansiosa, tem hora que ela está muito depressiva. E essa depressão ela pode ser no nível apático, onde a pessoa às vezes ela está muito eufórica, às vezes ela está muito apática, ou ela pode estar muito ansiosa e no outro momento ela só quer dormir. Então vai variar, porque cada pessoa é única. Os sintomas, como eu disse, são muito semelhantes àqueles que ocorrem com todos aqueles que nós já falamos, né, com relação à depressão, todos aqueles sintomas.
Um outro tipo de depressão que existe, essas são depressões mais graves, tá, gente? É o transtorno depressivo persistente. O que é esse transtorno? Ele é considerado transtorno depressivo persistente porque ele dura aí cerca de 2 anos. E nesse período de 2 anos, a pessoa tem picos de depressão muito profundas. Às vezes até com sintomas menos graves, mas ela tem uma grande variação de humor, e ela fica muito, como é que eu posso dizer? Ela fica muito com aquela visão de não enxergar nenhuma possibilidade, muito pessimista, não quer, ela não tem vontade de lutar, não tem vontade de fazer nada a respeito daquilo, ela não tem forças para mudar esse estado dela. Existe um tipo de depressão chamado depressão baby blues. São sintomas relativamente baixos de depressão e às vezes de ansiedade, que normalmente desaparecem. Ela é uma depressão pós-parto, tá? Mas por que ela é baby blues? Porque ela é uma depressão leve e ela geralmente aparece algumas semanas depois do parto. Então, ela traz, assim, às vezes só uma sensação de muito cansaço, uma sensação, às vezes, mesmo de alegria, porque o bebê nasceu, de tristeza, e a pessoa não sabe dizer por quê. Então, é uma variação de sintomas, mas que também tem a ansiedade como ponto de partida ali de uma forma bem forte, e ela traz essa sensação de não sei muito bem como é que eu vou lidar com essa nova fase. Então, ela atinge quase cerca de 80% das mulheres. Já a depressão pós-parto, que é aquela depressão mais severa, que é uma depressão que tem extrema tristeza, às vezes ansiedade, exaustão, às vezes até uma rejeição muito grande com relação ao bebê, essa depressão já é uma depressão que precisa ser tratada mesmo, porque as mães elas não conseguem cuidar desses bebês e nem de si mesma depois do parto. Então são depressões mais severas. Nós temos também a depressão psicótica, que ela ocorre quando uma pessoa ela sofre uma depressão muito grave e de alguma forma com uma psicose. O que é essa psicose? Às vezes a pessoa tem um delírio, uma crença, ela fica fixada em alguma coisa, um toque, uma mania, então ela ouve e vê coisas que as outras pessoas não conseguem ver nem ouvir. Ela passa a ter como se fossem alucinações, tá certo? Nós temos um outro tipo de depressão que ele chama transtorno afetivo sazonal. É uma depressão que ela é caracterizada por uma tristeza que fica prolongada, principalmente durante os meses do outono e do inverno, quando nós temos menos luz solar natural atingindo a Terra. Então, as pessoas, principalmente em países como a Inglaterra, a Europa de uma forma geral, né, que fica imersa numa escuridão maior, não que isso não possa acontecer aqui, tá, no Ocidente, mas ela tem uma tendência maior nos trópicos, por conta dessa questão do inverno ter menos luz do sol incidindo sobre a Terra. E essa depressão ela é conhecida também como depressão de inverno, tá? E como o próprio nome diz, ela acontece nesse período e ela traz muita flutuação de humor. A pessoa fica mais tristeza, mais vulnerável, mais irritada, tem essas características. E ela também pode ser acompanhada de um aumento de peso e uma necessidade maior de dormir, uma sonolência maior. Nós temos um outro tipo de transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar. Esse é um transtorno que está incluso nessa lista, porque alguém com o transtorno bipolar vivencia episódios de humor, como é que eu posso dizer, extremamente baixos. Ela fica oscilando profundamente nas polaridades, por isso que chama-se bipolar. Então, uma pessoa que tem esse transtorno bipolar, ela experimenta esses estados alternados de euforia e de irritabilidade.
de manias, de oscilação de humor, mas é num grau muito elevado, não é uma coisinha simples, não é porque, tô sorrindo agora, daqui a pouco eu vou estar triste, não, é uma coisa muito expressiva mesmo, nem parece que é a mesma pessoa. E nós temos outros tipos de distúrbios depressivos que foram recentemente adicionados à classificação de depressão, mas é importante dizer que eles são transtornos específicos, mas que podem causar uma depressão, tá? Que é o TDAH, que é o distúrbio disruptivo de humor, só que aqui ele se manifesta mais em crianças e adolescentes, e ele traz o quê? O surto de raiva e de irritabilidade, e geralmente aliado a um mau comportamento. Só que não é uma coisa que a pessoa faz normalmente de propósito, e é num grau extremamente intenso. Então, o TDAH, a pessoa fica mesmo fora de controle. Então, é uma coisa que é muito severa. E tem um outro distúrbio que foi acrescentado também, essa questão de depressão, que é o distúrbio disfórico pré-menstrual, que afeta as mulheres no período da menstruação, né? No período menstrual. E ele também causa intensas alterações de humor, geralmente uma irritabilidade, uma ansiedade, além da depressão, muito fortes. Então as pessoas ficam assim muito transtornadas. Inclusive, nos Estados Unidos, eu li uma reportagem essa semana a respeito disso, falando sobre mulheres que cometem crimes durante o período da TPM. Lá nos Estados Unidos, elas têm a pena atenuada por conta desse tipo de distúrbio. Tá? Quer ver com vocês o que vocês estão achando aí do nosso conteúdo. E a gente está chegando aqui na parte dos tratamentos para essa questão da depressão. Eu vou passar um vídeo e depois a gente vai fazer o exercício, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui quais os tratamentos para os sintomas de depressão, né? A gente pode dizer assim, quanto mais cedo você começa que você faz o diagnóstico e descobre que está com uma questão dessa, e mais cedo você começa o tratamento, a probabilidade de resultados positivos, ela chega a 80%, 90%. Então, quanto antes se começar, mais eficaz vai ser o tratamento. Então, é importante ressaltar aqui que até mesmo os casos mais graves de depressão, eles são tratáveis. E que a conduta do tratamento depressivo, na maioria das vezes, é o médico que faz, e independente do uso ou não de uma medicação alopática, nada impede que outros tratamentos sejam feitos de forma coadjuvante, tá? Geralmente, no início de um tratamento de depressão, o próprio médico, ele sugere uma combinação do uso da medicação com a terapia. E é um fato que 50% das pessoas que têm ou que já tiveram um episódio de depressão muito grave, a tendência delas terem uma recaída é grande, ela aumenta. Mas principalmente se elas tiveram mais do que um episódio de recaída. Então, se ela teve uma recaída, a tendência dela ter uma segunda recaída maior, a terceira recaída maior, e assim vai aumentando sucessivamente essa questão. Agora, é importante também ressaltar que quando o tratamento é bem feito, é possível adicionar outras atividades e outros cuidados à rotina do indivíduo para evitar que ele tenha novas recaídas. E é claro que é importante lembrar que existem mudanças que precisam ser feitas e que fazem parte do processo para se tratar a depressão. Isso ajuda muito também, tá certo? Vocês não fizeram perguntas, eu vou continuar por aqui. Como é que a gente pode fazer para prevenir a depressão? Porque é possível prevenir, uma vez que a gente já está sabendo aí de todos os fatores que causam a depressão. Mas a gente pode ter atenção com alguns itens que são extremamente importantes. Então, um deles é ficar atento ao excesso de trabalho, porque pessoas que trabalham muito, elas podem ter uma tendência a entrar em depressão. Então, trabalhar é muito importante, mas vamos conciliar o trabalho com o lazer, o trabalho com o momento
para você ter para você, né? Não é só trabalho, trabalho, trabalho. Fazer exercícios regularmente auxilia muito para evitar a depressão, porque lembra que nós falamos serotonina, noradrenalina, a dopamina, a endorfina, são hormônios que são destilados no nosso organismo quando nós fazemos atividade física, e eles causam sensação de bem-estar, de prazer, e quando você está se exercitando, esses hormônios vão sendo liberados no organismo, a tendência de você ter uma depressão é menor. Quando a gente faz um trabalho voluntário, isso aumenta a nossa sensação de bem-estar. Portanto, também melhora essa questão dos hormônios, porque isso faz com que a gente tenha uma paz no nosso coração, uma sensação de que estamos sendo úteis e ajudando o próximo de alguma maneira. Então, trabalhos voluntários também são legais para ajudar a evitar uma depressão. Claro que evitar o uso de álcool, drogas e todas essas coisas que alteram o nosso estado de consciência de alguma forma é fundamental para evitar uma depressão. E tem coisa que é incrível e que tem um poder transformador na nossa vida, em vários aspectos, e principalmente aqui nessa questão da depressão, que é manter uma atitude de gratidão perante a vida. Pessoas que criam o hábito de agradecer diariamente, elas começam a mudar o campo magnético e energético delas, e isso faz com que elas previnam a questão da depressão. Agora, o que você pode fazer se você estiver se sentindo para baixo, ou se você achar que você pode estar com uma depressão? Então, você pode conversar com alguém da sua confiança sobre os seus sentimentos, você pode procurar ajuda profissional, pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta. Nós temos vários locais que dão apoio e auxílio para as pessoas que estão passando por esse processo. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um deles, pode te ajudar nessa indicação. Muitas faculdades fazem atendimentos gratuitos para as pessoas que sofrem desse mal. Então, o posto de saúde, né, também oferece um atendimento gratuito nesse aspecto. O que é importante também fazer? Permanecer conectado com seus familiares, com seus amigos. Isso ajuda a você lidar melhor com esse processo, se você achar que está começando a ficar com depressão. Os exercícios que nós acabamos de falar, nem que seja uma caminhada curta, não quero fazer exercício físico, não estou conseguindo, estou cansado, só uma caminhadinha, caminhada às vezes de 10 minutos é suficiente, uma voltinha no quarteirão. Manter hábitos alimentares mais saudáveis e o sono regular pode ajudar nesse processo. As drogas, como a gente falou, ingestão de álcool, as drogas que podem ser lícitas ou ilícitas, elas também vão potencializar esse seu processo, então diminuir o uso disso. E uma coisa que é bem importante, ficar atento aos pensamentos e aos sentimentos, porque pensamentos negativos persistentes, muita autocrítica, muita cobrança, autocobrança, isso faz com que você se veja de uma forma muito negativa. Então precisa mudar esse pensamento para uma coisa mais positiva. Se parabenize mais pelas suas conquistas, por exemplo, entendeu? Isso é bem importante. E eu quero passar um vídeo agora para vocês, para depois a gente voltar para falar um pouquinho mais sobre a questão da depressão e finalizar com um exercício. Esse vídeo eu achei na internet, ele é da Organização Mundial da Saúde, e eu achei muito lúdico a forma como foi colocada, por isso que eu quis trazer para vocês. Fabiana disse que as informações são importantes, ela vivenciou muitas situações da qual eu falei. Infelizmente é isso, né, Fabiana? Eu espero que você tenha conseguido resolver essas questões, principalmente com relação à sua filha, porque é necessário cuidado, e é um cuidado constante, porque ela pode ter melhorado agora, mas isso não significa que daqui a um tempo ela não possa manifestar novamente uma questão como essa, porque a depressão
ela pode voltar, às vezes em maior ou menor grau, por isso que precisa ficar bem atento. Eu vou depois falar sobre a visão holística a respeito da depressão. Vou passar o vídeo aqui para vocês, e olha que bacana que ele é. Vamos lá. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Pois bem, eu achei esse vídeo assim bem interessante. Acho que ele retrata tudo aquilo que nós conversamos aqui. E por que que a Organização Mundial da Saúde chama a depressão de Black Dog, né? Porque é um termo utilizado mesmo, que foi dado lá nos Estados Unidos, numa determinada época, para falar
e direcionar a depressão. Então, o termo lá que é usado para falar sobre a depressão é o Black Dog, por isso que é o cachorro preto. E eu achei esse vídeo fantástico, então ele trouxe aqui um resumo de tudo que a gente falou. E é muito importante, né, ressaltar o seguinte, as pessoas, elas têm vergonha de dizer que elas têm depressão, porque muita gente acha que depressão é frescura, mas, principalmente nos adolescentes. Né? E daí fica assim, mas está triste por quê? Não tem motivo. Mas está chateado por quê? Não tem razão. Só que lembra, é uma dor da alma. Por isso que muitas vezes, na dor da alma, os remédios físicos, eles ficam ineficazes. Por isso que é necessário um tratamento terapêutico junto, para poder olhar para as questões da alma. Porque se você não fizer esse movimento, então só o uso da medicação vai fazer com que a pessoa fique literalmente dopada. Então ela vai aumentando a dosagem, mas na realidade ela não está olhando para a causa daquela questão. Então eu vou falar um pouquinho assim do ponto de vista holístico com relação à depressão. A depressão, ela é um olhar para a morte. É isso mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa entra nesse processo, ela não tem vontade de viver. Ela perdeu o interesse pela vida. Não importa em que grau que esteja essa depressão. O início da depressão, mesmo que seja uma depressão leve, ela já é um olhar para a morte, porque a pessoa está se afastando cada vez mais e mais da vida. E nós temos aqui técnicas que são muito eficazes e que podem ser utilizadas de forma coadjuvante nos tratamentos depressivos. Quais são as terapias mais comuns dentro do processo para tratar a depressão? Nós temos a hipnose, a regressão, a constelação familiar, e aliadas a qualquer uma dessas, nós temos também a terapia floral, que pode ajudar muito. E eu vou trazer aqui uma outra informação importante, que é muito comum dentro desses processos, né, nesses tratamentos com essas abordagens, nós verificarmos que existe esse padrão de comportamento no sistema familiar. Lembra que nós falamos lá da questão genética? O que mais nós vemos dentro do consultório é essa repetição ligada ao sistema. E daí eu vou trazer um pouquinho da abordagem da constelação familiar para poder explicar por que isso acontece. Se tem no sistema alguém que já teve depressão, inconscientemente fica um registro na alma da pessoa de que ela precisa repetir o padrão para se sentir pertencente. É mais ou menos assim, puxa, a minha avó teve, a minha mãe teve, se eu não tiver, eu não vou me sentir pertencente. Então, para eu me sentir pertencente a esse sistema, eu preciso ter também. E daí, muitas vezes, a pessoa, ela até fala, não no caso da depressão, mas até de outras doenças, né? Ela fala com um sorrisinho nos lábios, assim, não, mas todo mundo na minha família tem, eu também tenho. Daí ela coloca aquele sorriso no olhar. E é muito forte você perceber que, geralmente, nesses casos que a gente vê, principalmente dentro dos processos de constelação familiar, o que acontece em função da depressão? Na maioria deles, é claro que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar bem pontualmente, mas é necessário, o que a gente vê de mais comum é a questão dos excluídos. Existe muita exclusão dentro do sistema. Quem me acompanha aqui toda semana sabe que é uma coisa que eu bato na tecla, né? Que a gente não pode excluir nada da nossa vida. Tudo aquilo que a gente quer excluir fica muito gigante e acaba impactando diretamente a nossa vida. Então, esse processo de exclusão é uma das coisas que causa a depressão. Porque são muitas mortes precoces, às vezes muitos abortos, aqui sem discriminação sobre qualquer coisa, porque dentro desse olhar terapêutico não tem julgamento, né? Então, existem essas dores de pessoas que vivenciaram muitas tragédias, muitas questões, e daí muitas pessoas manifestaram a depressão, e quem está aqui hoje se sente culpado inconscientemente, sem saber por quê,
em função de estar feliz, sendo que todo o meu sistema está triste, todo o meu sistema está olhando para a dor, todo o meu sistema está olhando para a morte, então eu preciso olhar também. E daí eu começo a manifestar inconscientemente questões que vão me levar nesse olhar para a morte. Mas, como eu já falei aqui muitas e muitas vezes, né? Eu realmente acredito que é possível você mudar qualquer realidade que se manifeste na sua vida. Porque quando você muda a sua vibração, a sintonia em que você se encontra, a sua realidade muda. Ou seja, eu mudo, o mundo muda. Então, se eu mudo o meu padrão de pensamento, se eu mudo o meu padrão de sentimento, se eu mudo a forma como eu estou lidando com as coisas na minha vida, essa realidade vai mudar também. E como foi mostrado nesse filme, né, mesmo sendo uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo, é possível reverter esse quadro. Então, só precisa resgatar um pouquinho dessa fé. E como eu já falei aqui muitas e muitas vezes, né, esses pensamentos que geram sentimentos, que geram as ações, eles podem ser transformados, às vezes, de uma forma muito mágica. E essa é a minha proposta agora, com relação a esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês. Então, quando vocês se preparam para o exercício, quero falar o que eu falo toda semana, né? Que a minha proposta aqui com esses vídeos semanais é poder auxiliar as pessoas de alguma maneira, trazendo um pouquinho desse meu conhecimento ao longo desses 22 anos de jornada, para que você possa fazer alguma coisa para transformar a sua vida, para melhorar a sua vida, seja através da conversa que a gente tem, das informações que eu trago, dos exercícios que eu proponho aqui toda semana, porque essa é a minha missão de vida, é ajudar as pessoas nesse processo de se autoconhecerem, de evoluírem como seres humanos para que eles possam ser cada vez melhores, não é verdade? E quem precisar de algum tipo de atendimento, de curso, de mentoria, eu também estou à disposição, porque esse é o trabalho que eu faço no meu dia a dia. Então vamos lá, vamos olhar para a depressão. Esse é o exercício de hoje. Então eu quero que vocês fechem os olhos, entrem em contato com a respiração, sintam mesmo o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, e façam esse movimento de inspirar e soltar. E cada vez que você inspira e solta, vai entrando cada vez mais e mais em contato com o seu corpo, com a sua respiração. E cada vez que você inspira e solta, você vai aquietando a mente, acalmando o corpo. E cada vez que você inspira e solta, você entra mais e mais em contato com você. Nesse contato com você, eu quero que você imagine a depressão. Imagine que ela está na sua frente numa distância extremamente confortável. E olhe para ela nessa distância confortável e perceba que cor que ela tem, qual é o tamanho dela, se ela tem alguma forma, se ela se parece com alguma pessoa, se ela parece com um animal, com uma forma, um círculo, um quadrado. Só observe, nesse movimento não há julgamento, nós vamos apenas observar. E nessa observação, verifica se é possível você dizer a ela assim: depressão, eu vejo você. Verifica se você consegue dizer isso para ela. Se você conseguir, vê se é possível falar para ela assim: hoje eu reconheço que você faz parte da história da minha vida. Hoje eu reconheço que você faz parte
da história do meu sistema. E eu devolvo o seu lugar. E verifica se você consegue dizer a ela assim: eu sei que você tem um propósito. E eu reconheço esse propósito. Eu agradeço pelo que você veio me ensinar. Porque agora eu posso fazer algo de muito bom com isso. Percebe como você se sente depois que fala isso para a depressão. E se você não conseguiu falar, tudo bem, acolha esse sentimento também. E verifica se agora você pode imaginar, mesmo que você não tenha conhecido, que na frente da depressão vão chegando, também numa distância muito confortável para você, os seus pais, atrás dos seus pais, os seus avós, atrás dos seus avós, os seus bisavós, atrás dos seus bisavós, os seus trisavós, atrás dos trisavós, os seus tataravós. E verifica se dá para dizer para eles assim: queridos ancestrais, hoje eu reconheço que a depressão tem um lugar no nosso sistema. Mas está muito pesado para mim. Isso não é só meu. E eu preciso deixar com vocês o que é de vocês. Eu peço permissão para ficar apenas com a parte que me cabe. E peço permissão também para dar um lugar ao lado luz da depressão. Que é o ânimo. E se dá para dizer para os ancestrais assim: tudo na vida tem uma polaridade. Tudo tem um complemento. Tudo tem um lado luz e um lado sombra. A depressão nos trouxe até aqui. Mas a partir de agora, eu escolho seguir com o ânimo. Fala para os ancestrais assim: eu sinto muito se há muitas exclusões e perdas no nosso sistema. Neste instante, eu devolvo o lugar de cada uma delas. Eu reconheço que todos fazem parte, independente do que tenha acontecido. Eu sinto muito por todas as histórias tristes. Eu sinto muito por todos aqueles que também passaram pela depressão. Por muito tempo, eu os honrei
repetindo este padrão. Mas agora eu farei diferente. E é apenas diferente. Agora eu olharei para o ânimo, para a vida e para o entusiasmo. E essa será a forma de honrar todos vocês. Por favor, me liberem para que eu faça diferente. E mais uma vez, olha para a depressão agora e imagina que do lado dela tem o ânimo, que está cheio de vida, que está cheio de entusiasmo, cheio de euforia. E perceba se a depressão mudou de tamanho, se mudou de cor. E como você se sente depois que você fala isso para esses ancestrais? Perceba se fica mais leve. E vê se é possível olhar para tudo isso. Para a depressão, para o ânimo, para a vida, para a exaltação, para o entusiasmo, para os ancestrais. E dizer: agora eu sigo o meu destino com mais leveza, levando apenas aquilo que é meu e ficando no meu lugar. E se imagine olhando para o outro lado. E olha mais uma vez para os ancestrais, para a depressão, para tudo isso que está aí e fala: eu agradeço a lição que vocês me trouxeram. Mas agora eu sigo para a minha vida com alegria. E se imagina mesmo seguindo para esse caminho, para essa vida, para essa alegria. E vai percebendo como fica o seu corpo, como você se sente. E vai respirando fundo. E se por um acaso você teve qualquer dificuldade durante o exercício, se isso não ficou bem acolhido, bem resolvido aqui dentro de você, se você ainda não sentiu uma leveza, pode me chamar lá no privado, me chama no WhatsApp, que eu vou te ajudar a fazer essa travessia e a mudar essa sensação, essa percepção, para que você possa ficar com mais paz aqui no seu coração. E quero agradecer a presença de cada um de vocês, quem está pessoalmente aqui ao vivo comigo e quem vai ver o vídeo depois, e dizer que na semana que vem eu volto com outro tema. Muitíssimo obrigada, aquele beijo enorme no coração de cada um. Que bom que vocês gostaram do vídeo. Eu vou deixar o link dele lá nesse vídeo mesmo, para quem quiser reassistir. Beijo no coração, gente. Até mais, até a semana que vem. Muito, muito obrigada pela audiência de vocês.